Hoje é o primeiro domingo de dezembro. Dezembro é o mês do... Pode falar alto. Mês do Natal. A gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Ele não nasceu dia 24 de dezembro, 25 de dezembro. A gente sabe que essa data é inventada. A gente sabe disso tudo. Mas o Natal pra gente não é Papai Noel, não é nada disso. Natal pra gente é... Não, você vai falar mais alto o nome dele. Natal pra gente é... Jesus. Então, durante todo o mês de dezembro, todas as pregações aqui vão falar sobre Jesus, sobre o caráter de Cristo, sobre aquilo que Jesus é de fato. Porque o mundo fala de Jesus da maneira que eles querem, mas nós temos a revelação vinda do Espírito Santo de quem é Jesus para nós. E hoje o tema da nossa pregação é Jesus, o pão da vida. Acabamos de cantar sobre a provisão do Senhor. Léo acabou de falar, de orar sobre o quanto o nosso Deus é provedor de bênçãos materiais, de coisas do nosso sustento, daquilo que comemos, daquilo que vestimos, da nossa vida financeira. Mas o Senhor, Ele provê muito além. Ele proveu um pão que não é dessa terra. Ele proveu uma comida que não é material. Ele proveu o pão da vida, que nos deu vida eterna, que nos deu salvação. Ele proveu para nós tudo aquilo que precisávamos, e o nome dele é Jesus. Jesus. Se temos Jesus, nós temos tudo, e podemos descansar no Senhor. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 59. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 59. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que não perca
um sequer de todos aqueles que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é vontade do meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma que quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Uma leitura extensa, mas eu quis ler tudo, porque às vezes a gente quer limitar a Bíblia. Vamos ler só 2 versículos, 3 versículos, lê o seu resto em casa. Você chega em casa e não lê. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia. Você não abriu sua Bíblia, mas você leu aqui. Mas é muito importante a gente ler o texto todo para a gente poder entender todo o contexto daquilo que a gente vai falar hoje. Jesus é o pão da vida. E se eu perguntar aqui, todo mundo já sabia dessa verdade, todo mundo já ouviu essa frase. Mas há uma profundidade nisso. Hoje nós vamos participar da ceia. Por que a gente come o pão que simboliza o corpo, bebe o suco de uva que simboliza o sangue? Por quê? Por que isso? Qual a importância disso? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes da gente começar, vou pedir desculpa para você que eu vou beber água toda hora. Orem por mim. Eu estou com um probleminha nas minhas pregas vocais, mas graças a Deus eu fiz o exame essa semana. Vou contar a vitória, contar a benção, testemunho. Fiz os exames essa semana e graças a Deus não estou com calo, não estou com fenda, não é nenhum problema físico, né? Algo que precise de cirurgia, nada disso. É um problema que vai ser tratado com medicamento, algo que tem tratamento, e já já a voz vai estar 100%. Mas eu tenho que fazer repouso vocal. Em janeiro eu vou sair da escala. Vou só pregar, não vou cantar. Para poder repousar, gente, tem que repousar a voz, né? Mas agora em dezembro eu gasto ela mais um pouquinho. Mas aí as férias da escola, entra de férias da escola, a gente para de gastar a voz. Quem é professor aqui? Tem quem levanta a mão? Quem é sofredor igual a mim? A gente gasta a voz, não gasta? Gasta a voz. São 30, 40 lá dentro para você, único, sozinho ali, conter aquilo tudo. Então a gente acaba se excedendo um pouco, gastando a voz. Então vou beber um pouquinho mais de água. Então Jesus ali, ele está falando com seus discípulos várias coisas, né? Mas a gente precisa entender. A gente leu do 22 ao 59, mas o capítulo tem um precedente, né? Versículos que antecederam. E qual é o contexto aqui? Jesus havia feito a multiplicação dos pães e peixes para a multidão. A multidão estava com ele, andando com ele, estava com fome,
E aí aquela história que a gente conhece, de 5 pães, 2 peixinhos, e Jesus multiplicou, fez a multiplicação, a multidão comeu, estava feliz, satisfeita. Só que quando a multidão comeu, eles estavam querendo comida e bebida, eles queriam comer, eles queriam saciar a fome. E eles estavam esperando, o povo de Israel estava esperando por um Messias, um libertador, um salvador, que fosse dar essa provisão para eles. Eles tinham uma visão completamente diferente, era algo material. Eles queriam as bênçãos materiais, mas Jesus veio para ser uma bênção muito além das materiais. Jesus veio para dar um pão espiritual. Jesus veio para dar uma comida espiritual. Jesus veio para ser o Salvador espiritual. Mas eles estavam esperando um guerreiro que ia guerrear, fazer isso, fazer aquilo. Então Jesus fez a multiplicação lá dos pães, do peixe, e aí o povo ficou muito feliz, com a barriga cheia. E aí Jesus falava, pregava. O que eles já falaram? Não, olha, vamos coroar esse cara como rei aqui de Israel, porque ele é o nosso, ele é que veio, porque ele está fazendo milagre, já fez milagre antes, está fazendo milagre agora, e ele é o rei. Jesus vendo isso, versículo que diz, tá? Isso não é palavra minha não, só não fala com essas palavras. Jesus, sai fora. Quando ele vê eles falando isso, ele decide sair, porque isso não era o que ele queria. Jesus não, às vezes a gente acha que Jesus veio ali em Israel para fazer uma revolução social, para fazer isso. Não, era uma revolução espiritual e não social. Jesus não se meteu na política, Jesus não se meteu em nada daquilo lá. E aí Jesus vai e se retira. Ele vai para o monte, vai para orar. Os discípulos ficam sozinhos. Aí tem uma outra passagem que a gente conhece. Os discípulos estavam sozinhos, pegaram um barco e foram no mar. E Jesus vem andando por cima do mar de encontro a eles. Aí eles acham que é um fantasma e tal. Jesus fala, não tenho medo, sou eu. E a gente já conhece a história. E aí Jesus entra no barco e eles atravessam o mar. Chegando lá do outro lado, o que tem lá esperando Jesus? A multidão. O povo está lá de novo, porque o povo queria ouvir Jesus, a palavra. Eles queriam pão, eles queriam comida, eles queriam milagre. Eles queriam o milagre e não o dono do milagre. E aí Jesus, a gente chega aqui no versículo 22, que Jesus, você vê que tem uma ligação. Por que eu estou falando isso tudo? Porque tem uma ligação. E o povo lá de Israel estava associando Jesus a um milagreiro, alguém que fazia milagre, queria dar para eles coisas materiais. Aqui o texto fala sobre comida, pão, peixe, mas eram coisas que simbolizavam a provisão material. E Jesus, ele vem, ele provê sim, mas ele vem com essa mensagem depois para explicar para os discípulos, olha, vocês estão aqui pensando na terra, vocês estão pensando no material, vocês estão pensando na provisão da comida para encher a barriga, mas eu não vim para isso, não só para isso, eu vim para dar algo muito mais excelente para vocês, um pão espiritual, uma comida espiritual. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Isso se refere ao material? Não. Você já bebeu, comeu desse sangue, amém? Você continua com fome, eu tenho fome. Inclusive já estou com fome. Mas a fome espiritual da nossa alma foi totalmente saciada em Cristo Jesus. Jesus, ele preenche o nosso interior, saciando a nossa fome e a nossa sede de Deus. A humanidade caída no pecado tem fome e sede de Deus. E essa fome, essa sede só pode ser saciada em Cristo Jesus. E era sobre isso que ele estava falando, mas as pessoas não entendiam. Aí a gente traz para os nossos dias hoje. Existem multidões que estão lotando lugares, templos, buscando milagres, buscando provisão material. Mas quando se prega renúncia, quando se prega o evangelho, quando se prega aquilo que de fato precisamos fazer, as pessoas vão embora, não ficam. Ih, está muito fraco. Ih, essa igreja aí é muito fraquinha, não acontece nada.
não tem milagre nenhum, não tem isso, não tem aquilo. Mas o maior milagre, meu irmão, é esse, é o pão da vida que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, para dar salvação para mim e para você, e para garantir que nós também ressuscitaremos, e estaremos com Ele eternamente. Ele é o pão da vida. Esse sermão de Jesus sobre o pão da vida faz parte ali no... O Evangelho de João é diferente dos outros. Não sei se você já leu os 4 evangelhos, mas se você ler Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles se completam, eles são diferentes de João. O Evangelho de João é diferente. João, ele não retrata tantos detalhes das coisas, ele é muito mais teológico. E no Evangelho de João, ele só relata 7 milagres. Não sei se você sabia disso. Só tem 7 milagres. E ele tem o cuidado de relatar os 7 milagres que Jesus fez e associar esses milagres a uma característica de Cristo, para exaltar a divindade e confirmar que Ele era o Filho de Deus. Ou seja, não era um milagre por um milagre. Ele não só multiplicou pão e peixe para dar de comer, não. Ele multiplicou pão e peixe para provar que Ele tem um pão muito além, e que Ele é comida e bebida do céu e dá a vida eterna. E aí tem outros milagres, e João coloca várias verdades sobre Cristo, e que são os temas das pregações desse mês. A minha, eu sou o pão da vida. Mas se você for ler, é o primeiro milagre que João relata no Evangelho é a multiplicação dos pães, e a verdade que ele traz é que Jesus é o pão da vida. Mas existem outras 7 verdades, né? 7 características que João enfatiza de Jesus. São elas: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. São 7 verdades sobre Cristo para 7 milagres, e cada milagre é associado a uma característica dessa. Eu já falei pra caramba, né? Deixa eu ver aqui a introdução. Então já falei tudo que eu tinha para falar da introdução, sem ler. Deixa eu contar um negócio. Meu esboço sumiu. Eu cheguei cedo e botei o esboço ali para marcar o lugar para minha cunhada e meu cunhado. Aí fui orar. Quando eu voltei, cadê meu esboço? Sumiu. Aí eu falei para os cultos já tinha começado. Eu falei: Cindy, cadê meu esboço? Não estava aqui. Eu falei: estava aqui, eu deixei aqui, cadê meu esboço? Aí eu vim para Michele, imprime o esboço para mim. Aí Nicolas falou para mim assim: e hoje como é que você falou? Deixa Deus te usar. Eu falei: não, varão, ele já me usou no padrão do que eu escrevi. Porque a gente fica agarrado com papel. Eu já falei um monte de coisa que estava aqui, já foi a introdução. Aí a Michele falou assim: seu esboço está ali na mesa de som. Eu falei: mas como que ele foi parar aí? Te amo, Claudinha. Claudinha colocou meu esboço ali, mas ele apareceu e está aqui. Então a gente vai falar sobre, para compreender melhor o significado de Jesus como pão da vida, a gente vai enfatizar 3 pontos que nos ajudam a compreender. O primeiro deles é: Jesus é o pão que desceu do céu, e está nos versículos 32 e 33. Eu vou reler, né? 32 e 33. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O povo de Israel estava associando, eles começaram a falar para Jesus: olha, Moisés trouxe para a gente o maná. Moisés deu maná para os nossos antepassados no deserto. O maná, para quem não sabe, era tipo um grão que descia do céu todo dia, para que eles pudessem fazer o pão, cozinhar, fazer o alimento. E Deus mandava codornizes também, que eram aves que eles comiam também, todos os dias, para que eles não morressem no deserto. E eles estavam dizendo: olha, você vai, falando para Jesus, você imagina esse povo falando com Jesus: ô Jesus, você vai trazer, o que você vai fazer pela gente? Porque Moisés dava para a gente o maná, Moisés dava para a gente um monte de coisa, você vai fazer o quê? Porque você multiplicou esses pães aí, vai dar mais o que para a gente? Eles eram meio abusados, questionando Jesus. Aí Jesus responde para eles: olha, eu digo uma coisa para vocês, a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão.
Quem deu o pão foi o meu Pai, e esse mesmo Pai me enviou para prover um pão para vocês que é muito maior, algo que é muito superior a uma provisão material. E às vezes a gente associa milagres e coisas àquele que está aqui na frente fazendo. Era o que eles estavam dizendo. Não era Moisés que fazia o maná descer, era Deus. Não sou eu que faço nada, não é pastor Cândido, não é Léo, não é ninguém que sobe aqui, não é. Talvez você tenha já ido a um culto, você tenha ido a uma igreja onde algum milagre aconteceu. Não foi aquela pessoa que operou o milagre. Quem operou o milagre foi Deus. Não é você quem opera o milagre. Não é você quem faz. É pela fé. É Deus quem faz. E a gente precisa em tudo glorificar a Deus e não permitir que a glória de Deus seja roubada por nada. Coitado de Moisés, a culpa nem era dele. Mas estavam dizendo isso. Então Jesus afirma que Ele é o verdadeiro pão que o Pai enviou do céu para dar a vida ao mundo. Ele contrasta o pão que Ele oferece com o maná que os antepassados comeram no deserto. O maná foi um alimento milagroso que sustentou o povo por 40 anos, mas não impediu que eles morressem. O maná não impediu que eles morressem. Toda a provisão material que Deus te der não vai te impedir de morrer. Todo dinheiro, tudo que Deus te der, uma bênção, você vai viver toda a maravilha aqui na terra, muito bom, mas isso não vai te impedir de morrer. Mas o pão da vida vai sim garantir a você que você vai morrer, mas você vai ressuscitar, e você vai ganhar um novo corpo, glorificado, à semelhança de Cristo, e vai viver eternamente com Ele. Quer melhor do que isso, meu irmão? E quantas vezes nós queremos trocar tudo isso por coisas materiais, por coisas daqui, coisas que passam, coisas que são passageiras, porque na verdade os nossos olhos precisam estar na eternidade e não aqui. Foque o seu olhar, o seu alvo, os seus objetivos na eternidade. Considere a sua existência aqui passageira. É só um momento, é só um relance. Eu estou de olho na eternidade, porque eu quero estar com Cristo vivendo eternamente. E morrer para mim é lucro. E essas coisas ficam aqui. Ele, Jesus, Ele é o próprio Filho de Deus que se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele é o pão vivo que dá a vida não só temporária, mas eterna. Ele é o pão celestial que tem origem divina, autoridade suprema, poder infinito. Ele é o pão universal que está disponível para todos, sem distinção de raça, classe ou condição. Para receber esse pão, precisamos crer em Jesus, reconhecendo-o como nosso Salvador. Jesus é o pão da vida. Jesus veio para que essa salvação chegasse a mim e a você. Porque até então a salvação era só a Deus ali, o relacionamento com Deus, a provisão de Deus, os milagres de Deus era só para quem? Só para Israel, só para o povo hebreu. Mas Jesus veio, morreu na cruz e concedeu essa salvação, esse pão, esse alimento, essa vida eterna para além de Israel. Para nós, para mim e para você, chegou até aqui hoje, em 2023, no Brasil, essa salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo agora toca nos corações e convence homens e mulheres de toda raça, tribo e nação. Não tem uma condição. Deus não é Deus só dos pobres, dos ricos, de brancos, de preto, de índio, não. Ele é Deus de todos. A salvação é para todos. Para todos. Mas o que eu faço, David, para comer desse pão, para ter essa vida eterna? Creia no Senhor Jesus, confesse a Ele como seu Salvador. Creia que Ele morreu, ressuscitou para salvar a sua alma. Confesse que Ele é o seu Salvador, entregue a sua vida a Ele e viva em santidade. Viva para agradar ao seu Senhor.
Mas é tão simples assim? A salvação é pela fé. Porque aqui no texto que a gente leu, você vê que eles começam a falar: mas o que a gente tem que fazer? A gente quer fazer essas obras também. A gente quer fazer essas grandes obras. Jesus fala para eles: vocês, a única obra que vocês precisam fazer é crer em mim. A única coisa que você precisa fazer para ser salvo é crer em Jesus, confessar a Ele como seu Salvador. Essa é a fé salvadora, a graça que é nos dada como um presente. Nós não merecíamos e continuamos não merecendo, mas o Senhor nos deu. Então, quando você sente o toque do Espírito Santo te movendo, entregue sua vida a Cristo. Talvez você entrou aqui hoje e esteja pensando e refletindo sobre isso. Talvez você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador. Mas se o Espírito Santo tocar, meu querido, entregue-se a Ele e coma desse pão. Jesus segundo ponto, Ele é o pão que dá a sua carne. Versículo 48 ao 51, que diz assim: sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. E quando Jesus falou isso, o povo, a pessoa que é espiritual discerne espiritualmente. Aquele que não é, vai discernir de acordo com a carne. O povo já pensou: mas como é que esse cara está falando? Está dizendo que a gente tem que comer a carne dele? Vamos virar canibal agora? Vamos comer carne humana? Eles não entendiam que Jesus não estava falando do corpo dele ali, estava falando espiritualmente. E muitas vezes a gente fala aqui, a gente prega, e tem verdades, tem coisas que as pessoas às vezes não entendem. Mas, meu irmão, nós precisamos proclamar a palavra, proclamar a verdade e clamar para que o Espírito Santo abra os olhos espirituais daqueles que ainda não enxergam, para que eles possam contemplar essa verdade, comer desse pão, comer da carne de Cristo, beber do seu sangue e serem remidos, lavados, terem as suas vestes limpas. Mas isso é obra do Espírito. Nós, como seus filhos, temos a missão de pregar e clamar para que o Espírito haja, se mova. E eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, está em mim, está em você, está aqui no meio de nós, tocando corações, tocando vidas, porque a palavra dele é viva e eficaz para fazer aquilo que lhe apraz. Jesus já afirma então que ele é o pão da vida, mas ele acrescenta que o pão que ele dá é a sua carne. Ele se refere ao seu sacrifício na cruz. Eles não entendiam ainda, mas Jesus já estava falando lá na frente. Jesus já sabia que ele ia morrer. Jesus já sabia de tudo. Jesus: olha, o pão que eu vou dar para vocês é a minha carne. E eles já estavam pensando: eu vou comer um pedaço, vou arrancar, vou fazer bife. Não. A minha carne é o que eu vou derramar lá na cruz. Eu vou morrer por você. Eu vou morrer por você. Eu vou dar a minha carne. Eu vou dar a minha vida. Esse é o meu pão. Esse é o meu pão. E quando reconhecemos o sacrifício de Cristo naquela cruz, cremos, nós estamos comendo do pão. Por isso que a gente ceia, por isso que a gente faz a Santa Ceia. Jesus eu sei que outros pensam de outra forma, mas nós, batistas, protestantes, nós vemos assim, a ceia, nós entendemos teologicamente, biblicamente, que a ceia é um simbolismo. O pão simboliza o corpo, o suco de uva simboliza o sangue, mas o pão não vira o corpo de Cristo.
O suco de uva não vira o sangue de Cristo, é um simbolismo, porque é pela fé. Eu estou comendo esse pão, eu estou bebendo esse cálice, lembrando daquilo que Jesus fez por mim, crendo naquilo que Jesus fez por mim. É um memorial santo que nós recebemos como ordenança para fazer todas as vezes que nos reunirmos. A Bíblia diz isso, a gente só faz 1, 2 vezes no mês. Mas a Bíblia diz toda vez que nos reunirmos. Ou seja, era para ter ceia todo domingo, toda quinta, todo culto era para ter ceia, para a gente nunca esquecer aquilo que Jesus fez por nós. Porque às vezes a gente só tem aqui não, né? Mas tem irmão que só vem na igreja no dia da ceia, porque acha, eu não posso ficar sem tomar ceia, porque se eu ficar sem tomar ceia eu vou para o inferno. Não é assim. Porque a gente não pode caminhar por misticismo, não pode. E nem venha para a igreja só no domingo de ceia, meu irmão, vem nos outros também. Mas aqui eu sei que ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas se você não puder vir no dia da ceia e não tomar a ceia, você não vai ser lançado no mármore do inferno por causa disso. Salvação é pela fé, não é porque você tomou ceia. Mas a ceia é importante, não estou dizendo que não é. Quando Cristo fala isso, Ele estava se referindo à sua morte. Ele tomou o nosso lugar e pagou o preço que nós merecíamos. Ele se refere à sua graça imerecida, onde Ele nos oferece gratuitamente o perdão, a reconciliação e a adoção como filhos de Deus. Para participar desse pão, precisamos comer a sua carne, isto é, aceitar o seu sacrifício. Precisamos nos alimentar da sua palavra, que nos revela a sua vontade e nos ensina a sua verdade. Precisamos nos unir a Ele pela fé, que nos conecta e nos faz parte do seu corpo, que é a igreja. Então por que a gente só toma ceia quem se batiza? Porque faz parte do corpo agora. E aquele que faz parte do corpo participa da mesa. Quando Cristo estava ali falando com aqueles discípulos, era tudo isso aqui, tudo isso que Ele queria dizer. Olha, eu vou me entregar na cruz, eu vou morrer, eu vou pagar o preço por vocês. O pecado é de vocês, eu não pequei, mas eu vou me entregar no lugar de vocês, como um sacrifício, para que vocês tenham vida. E vocês vão receber essa vida se crerem no meu sacrifício. Mas não basta crer que Jesus morreu, porque crer que Jesus morreu, o mundo também crê. Se tu perguntar para o povo aí, ele não vai dizer que Jesus não existiu. Tem como, os documentos provam que Jesus existiu. Mas eles vão dizer o quê? Ele foi um profeta, morreu, enterrou, e os discípulos esconderam o corpo dele, por isso que ninguém achou. Agora eu te pergunto, alguém morre por uma mentira? Você morre por uma mentira? Você morreria? Morreria, Eduardo, por uma mentira? O cara chegar assim pra você: olha, eu vou te matar por causa disso, disso e disso, mas isso é uma mentira. O que a gente faz? Não, mentira. Não me mata não, não faz isso não, porque é mentira. Não, é brincadeira. Não é assim? As crianças são assim, né? A gente fala que vai bater. Não, é brincadeira, pai. Vou te pegar. Não, tô brincando. Os discípulos morreram, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, cortados no meio, e pode imaginar, queimado. Quantas outras mortes horrorosas eles tiveram. Quem morreria dessa forma, por uma mentira, esconder o corpo? Para quê? Só isso já é testemunho suficiente. Jesus é real, morreu e ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. E o terceiro e último ponto: Jesus é o pão que garante a ressurreição. Por que Ele garante a ressurreição? Porque Ele também ressurgiu. Como que eu não creio na ressurreição de Cristo? Se eu não crer na ressurreição de Cristo, eu também não vou crer na ressurreição dos santos, dos salvos. Hoje de manhã eu estava dando aula na escola dominical e eu falei sobre isso. Às vezes a gente acha: fulano morreu agora, morri, caí aqui, morri. Acontece. Que bom seria. É maneiro, não bom para vocês, bom para mim. Morri aqui, cara. Fui.
Mas a gente acha que morreu, aí a alma vai para onde? Vai para o céu, vai estar com o Senhor. Mas não vai ficar lá eternamente não, gente. A alma vai voltar para um corpo glorificado, ressuscitado naquele grande dia. Deus vai prover um novo corpo para mim e para você, um novo nome, e nós habitaremos com Ele no novo céu, na nova terra, reinaremos com Ele, a terra da maneira que deveria ser, lá no início. Lá no início, sabe, aquele teu parente, aquele teu amigo, aquela pessoa tão querida sua que morreu em Cristo, naquele grande dia você vai vê-la de novo, em um novo corpo, e nós estaremos juntos, reinando com o Senhor. E é por isso que no enterro de crente, a gente chora, a gente se entristece, mas é diferente, porque a gente tem uma esperança, a gente tem uma viva esperança desse pão da vida. E se você não tem, hoje é o dia. Creia, se entregue ao Senhor e viva. Viva. A vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Quando morre também não está dormindo. E vai acordar sei lá quando. Acordei. Não. Não. Aí a pessoa pensa, poxa, mas aí então o crente não pode cremar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque vai ressuscitar, gente. Deus é Deus, gente. Deus fez o homem do pó da terra, pegou o barro e fez o homem. Você acha que ele não pode fazer um corpo para tu do pó? Você acha mesmo que ele não pode caçar um pó para fazer um corpo para você? Ele pode, e ele vai fazer. Não interessa onde o pó estiver, ele vai fazer um corpo para você. E um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado, um corpo que não é mais corrupto por causa do pecado, um corpo que o pecado não domina mais, um corpo que não precisa mais viver nessa luta constante que a gente vive com a carne e com o pecado. Não mais um corpo de morte, um corpo que adoece, um corpo que tem câncer, um corpo que tem problemas. Não, isso tudo vai passar, não haverá mais nada disso. Nada disso. Nada disso. Versículos 53 e 58 diz assim: então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer esse pão não morrerá, mas viverá para sempre. Nós viveremos para sempre. E que loucura, né? O mundo deve olhar a gente e falar: isso vai viver para sempre. Nós viveremos para sempre. Esse senso de eternidade existe na humanidade, não adianta. Você pode ver em outras religiões, eles vão falar de outra forma, mas vai dizer que vai viver eternamente. Aí reencarna, volta e vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, vai para a natureza, vira árvore, vira bicho, vira não sei o que, mas morrer não morre. Não vai para lugar nenhum. Nenhuma religião diz que a alma vai para lugar nenhum. Nenhuma. A não ser que seja ateu. Aí vai dizer que acabou aqui. Mas fora isso, vai dizer que a alma vai para algum lugar. Mas a resposta certa é: a alma vai para aquele que a criou e vai aguardar o dia em que teremos um novo corpo e que ressuscitaremos com ele. E lá em Apocalipse vai dizer que Jesus virá nos céus, não é assim? Jesus vai vir nos céus e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão um novo corpo e irão de encontro a ele nos ares. Ou seja, esse corpo voa, hein, meu querido? Ele voa, que a gente vai encontrar com ele. Eu fico devaneando, Cíntia devaneia mais do que eu nesse corpo glorificado. Jesus atravessava a parede. Você já leu lá? Jesus atravessava a parede. Jesus aparecia aqui e desaparecia lá. Ou melhor, desaparecia aqui e aparecia lá.
Se a gente vai fazer a mesma coisa, não sei, mas só de estar com ele já tá bom. Já tá bom. Não quero superpoderes. Brincadeira. Mas a gente vai receber um novo corpo. É o que a Bíblia nos garante. Às vezes a gente fica com medo, achando, o fim do mundo, Jesus, o céu ficou preto, Jesus está voltando, não sei o que. Meu irmão, descansa. A Bíblia diz que o dia do Senhor todo olho verá. Ele virá nas nuvens e todo olho verá. E não é dia de tristeza nem de juízo para aqueles que confessam a Cristo. É dia de alegria, é dia da colheita, é dia do encontro com o Rei. Ele virá. Ele virá, o pão da vida virá nos buscar. Aqueles que não confessaram a Cristo, aqueles que não creram na mensagem do Evangelho, esses sim chorarão nesse grande dia. Mas quem confessa a Cristo como seu Salvador, quem vive para o Senhor, será salvo. E essa salvação está aqui hoje, disponível para você. Basta crer, basta ter fé, basta entregar a sua vida a Cristo, renunciar o seu eu, renunciar a sua carne. Porque não é só, eu entrego, eu aceito a Jesus como meu Salvador, ótimo. Mas você precisa renunciar o seu eu, a sua carne, a sua vontade, para fazer a vontade dEle. Para fazer aquilo que Ele quer que você faça, e aquilo que é bom para o reino, fazer o que é certo, andar em santidade. Aquele que se alimenta dele, permanece nele, é um selo de garantia. Salvação não se perde. Talvez você tenha aprendido isso, mas meu irmão, em nome de Jesus, creia nessa verdade: salvação não se perde, porque ela não depende de você, ela depende do que Jesus fez na cruz e da sua fé. Se você crê, você é salvo, e uma vez que o seu nome foi escrito no livro da vida, nada nem ninguém pode apagar. O texto que nós lemos hoje, Jesus falou isso. Jesus falou isso. Jesus diz: aqueles que me deu, aqueles que são meus, aqueles que o Pai trouxe a mim, são meus, e nada poderá tirar deles da minha mão. Nada pode tirar você da mão do Senhor, nem você mesmo, nem os seus pecados e os seus erros. Mas isso não é justificativa, a gente bate nessa tecla para você andar em pecado. Não é isso. Você tem que andar em santidade, não porque você tem medo do inferno, mas é porque você ama aquele que te salvou. Você tem que fazer o que é certo porque você ama aquele que te salvou. É gratidão, é ação de graças. A minha conduta correta é ação de graças. Léo falou aqui do culto de ação de graças. Era bom mesmo o culto de ação de graças. Me lembro que eu comecei a cantar em culto de ação de graças, porque eu tinha uns tios batistões, ainda são, sabe, aqueles batistas bem raiz mesmo, e tinha culto no lar, e ele tocava guitarra, minha tia cantava, e eles eram os dirigentes do culto no lar. Então aonde tinha culto no lar, eles que iam fazer. E o meu pai toca contrabaixo, aí ele chamava meu pai para ir: vamos lá para tocar, porque minha família todo mundo toca, aí vamos para tocar, e eu ia junto. E aí eu cantava, meu primo, eu e meus primos, era um primo, um homem e uma menina, cantávamos nós três. Era os arroz da festa. De todo culto de ação de graça tinha gente cantando. A gente cantava hino do cantor cristão, música do cantor cristão, 101, 112, só cantava esses, que era o que a gente sabia. E cantava uns celebrar com júbilo ao Senhor, pelo Senhor, a gente cantava isso aí. Mas eu comecei a cantar em culto no lar. Você vê a importância disso. Eu comecei a cantar em culto de ação de graça, e tinha o lanche. Aí eu me lembro que a gente cantava e minha tia sempre fazia cachorro-quente de forno. Eles moram lá em Búzios. Aí toda vez que eu vou lá, ela faz cachorro-quente de forno pra mim. Porque eu falo pra ela que eu lembro, isso é a marca da minha infância. Tinha o culto e ela fazia cachorro-quente de forno. A gente cantava, dizia que ia no banheiro, ia na cozinha, enchia a boca de cachorro-quente de forno. Aí tirava e ela vinha: quem pegou? Alguém mexeu? Não sei quem foi. E a gente comia o cachorro-quente de forno. E minha mãe ficava com ciúme,
porque o cachorro quente de forno dela não era igual ao da minha tia. E eu dizia: mãe, não é igual. Mãe, a senhora faz um monte de coisa boa, mas o cachorro quente de forno dela é diferente, não é igual. Não é igual. Minha mãe não está vendo, em nome de Jesus, não vai estar vendo não. Até hoje não é igual. A minha mãe cozinha bem pra caramba. O da Cíntia é muito bom. Mas ela também gosta do da minha tia. Ela gosta do da minha tia, dos pães que a minha tia faz. Ela gosta. Precisamos desfrutar desse pão, meu querido. Precisamos beber o seu sangue. Reconhecer que esse sangue é o selo da nova aliança. Nós temos um selo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos selados, marcados. Nós temos, como dizia a música antigamente, a marca da promessa. E essa marca é o Espírito Santo. Nós temos um selo que nos garante a salvação. Deus não nos garantiu que a gente ia viver chuchu beleza aqui, que ia ter só vitória. Mas Ele garantiu que Ele estaria com a gente em toda e qualquer tribulação que passássemos, e que tínhamos como garantia a vida eterna. Esse sangue nos purifica de toda a iniquidade e nos concede acesso à presença de Deus. Eu não sei como você viveu até hoje. Não sei. Eu não sei como você tem vivido. Mas esse sangue de Cristo aspergido naquela cruz, derramado sobre mim e sobre você, Ele nos limpa de toda a iniquidade e nos torna alvo mais que a neve. Eu nunca vi neve. Quem já viu neve aqui? Quem já realizou esse? Eu tenho esse sonho, um dia eu vou. Nunca vi neve. Mas eu vejo na TV, é branca, bem branquinha. Bem branquinha. Um dia você vai ver lá no Instagram a foto, vou ficar igual criança, fazendo anjinho na neve. Mas a Bíblia fala que o sangue de Cristo nos limpa o nosso pecado, limpa a nossa iniquidade, limpa os nossos erros. Meu irmão, não viva do teu passado, não deixe o teu passado te impedir de viver o futuro que Deus tem para você. Não deixe que o passado te impeça de viver a realidade do Evangelho. Não deixe que o teu passado te impeça, te engesse, te paralise e impossibilite que você viva isso tudo que Jesus proveu para mim e para você naquela cruz. Nós pecamos sim, erramos sim. Não é porque eu confessei a Cristo que eu vou deixar de pecar. A Bíblia não diz isso. Mas agora nós somos pecadores perdoados, pecadores que não têm prazer no pecado, mas que se arrependem, que choram, que clamam pelo sangue de Cristo e recebem perdão. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue de Cristo e nos vê alvos como a neve. E é por isso que a gente tem salvação. Você quer ser salvo? Mas salvo de quê? Vocês falam tanto de ser salvo, você é salvo de quê? Salvo da condenação do pecado. E a única maneira de ser salvo é através da fé em Jesus Cristo. É comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Natal é isso. Eu amo Natal. Eu gosto do Natal, eu gosto de dezembro, gosto do mês de dezembro, porque é férias em janeiro também, é bom. Você já vai, sabe, você olhar a terra prometida, você já vai vendo, tá vindo. Janeiro está vindo. Janeiro está vindo, sol, férias, maravilha. Mas eu gosto de dezembro, eu gosto do Natal, eu gosto de ver a família reunida, eu gosto da ceia, eu gosto da comida, eu gosto de tudo do Natal.
Mas Natal não é Papai Noel, Natal não é comida, Natal não é peru, frango assado, Natal não é árvore, não é pecado nenhum você botar árvore na sua casa. Se quer botar, você bota a luzinha lá, ilumina a sua casa, mas proclama o real motivo do Natal, proclama o que é Natal para você. Natal é isso aqui, Natal é Jesus, Natal é o pão da vida que desceu do céu para nos salvar, nasceu numa manjedoura, sem nada, pobre, viveu, proclamou ali a sua palavra, fez seu ministério naqueles 3 anos, morreu e ressuscitou no 3º dia. Isso é Natal. Isso é Natal. E Natal pra gente é todo dia, toda hora. Já falei aqui que a gente conhece uma pessoa, mora lá no Rio, ela em vez de dar paz do Senhor, a gente não fala paz, a graça, ela fala Feliz Natal. Ela é conhecida como missionária Feliz Natal. Ela só fala Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, o tempo todo. E ela fala que Natal é todo dia. Natal é Jesus. Jesus veio, Jesus nasceu. É Natal. Jesus é o pão da vida, fonte de toda graça, paz e alegria. Precisamos nos entregar a Ele, que é o Senhor da vida, nos dá esperança e certeza da ressurreição e da glória eterna. Jesus é o pão da vida que veio do céu para dar vida ao mundo. É o alimento espiritual que satisfaz a fome e a sede da alma humana. É o único que pode dar vida eterna aos que creem nele. Ninguém pode te dar vida eterna. Ninguém. Só Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Para receber esse pão, precisamos crer em Jesus, aceitar o seu sacrifício, nos alimentar da sua palavra, nos unir a Ele pela fé, reconhecer seu sangue, nos saciar dele, nos entregarmos todos os dias. Assim teremos a vida abundante e eterna que Ele nos oferece, para que possamos, como Pedro, dizer: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós cantamos isso, nada mais fala sobre isso a letra da canção. Para onde nós iremos? Meu irmão, não tem outro lugar para você ir. Não tem, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é fonte de vida eterna, fonte de paz, de alegria. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. E hoje é o dia que o Senhor separou para você ouvir essa mensagem. Talvez você já seja crente, talvez você está bem com Deus, mas em algum ponto essa mensagem vai cair aí no seu coração e Deus vai falar e fazer aquilo que Ele tem que fazer. Talvez você ainda não confessou o Senhor Jesus e você está ouvindo isso tudo e está sentindo o toque aí do Espírito Santo e dizendo: olha, eu quero comer esse pão, eu quero beber desse sangue, é isso que eu quero para mim. Hoje é o dia, entregue-se a Ele. Talvez você está afastado, você caminhou e se afastou. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem, porque é tempo de voltar, é tempo de ter esse reencontro com o Senhor. E se você deseja fazer isso, na sua frente aí, nos seus caninhos, tem algumas cadeiras, tem uns cartões. Você pega um cartão desse, preenche. Se não tiver caneta, pode pedir para o pessoal que está lá atrás e entrega para qualquer um que está ali na recepção, entrega para um diácono. Mas não saia daqui sem tomar uma decisão. Não saia daqui hoje, se você foi tocado pelo Espírito Santo, não saia daqui hoje sem tomar a sua decisão, seja ela de reconciliação, seja para aceitar a Cristo, seja talvez, como o pastor fala, né, você está vindo aqui várias vezes e deseja vir para a nossa igreja. Tome a sua decisão, porque isso também é uma decisão espiritual. É o Espírito Santo quem toca, convence. A gente não quer pescar no aquário de ninguém, não. Mas se o Senhor está dizendo para você que é aqui que você tem que servir, Ele está apontando essa direção, vá, vem, né? Vem. Você vai ser muito bem-vindo.
porque a obra é do Senhor. Ele é o pão da vida. E a nossa função, a nossa missão é todos os dias proclamar esse pão, proclamar essa mensagem. Não deixe essa mensagem morrer. Jesus é o centro de tudo. Jesus é a razão, Jesus é o motivo, Jesus é tudo. Amém? Eu vou